Bom dia, boa tarde a todos e todas. Agora vamos conversar um pouco sobre simetria na estrutura dos nossos dados. Distribuições simétricas ideais vão ser algo que está espelhado em volta de um centro. Então, dos dois lados, você tem a mesma forma da distribuição. Distribuições simétricas podem ter mais dados perto do centro, podem ter, como aqui, sabe, mais espaço espalhando do que, tipo, a distância do centro para a margem, mas eles fazem essa coisa ser igual dos dois lados. Mas no real, normalmente estamos lidando com dados que não são exatamente perfeitos. Então, aceitamos como grupos de dados simétricas aquelas que estão basicamente espelhadas, sabe? Pode ter alguns valores um pouco mais alta, pode ter alguma coisa aqui, sabe? A simetria não está absolutamente perfeita entre os lados, mas basicamente você tem algo que você pode olhar e dizer os dois lados estão iguais. Isso é muito diferente do que distribuições assimétricas. Distribuições assimétricas têm rabos. Então, a distribuição assimétrica positiva vai ter um rabo indo para os valores maiores. Então, aqui a gente tem valores maiores do lado direito dos nossos gráficos. Então, é outra razão que vai chamando enviesada à direita, porque você tem essa meio rabinho de dados indo para valores mais altos. O oposto é uma distribuição assimétrica negativa. Numa assimétrica negativa, você tem esse rabo indo para valores menores, porque sempre nosso eixo X está ficando maior na medida que vai para a direita. Então, quando você tem dados para a esquerda, são dados menorzinhos, de valores. E então, prática, na sua frente, tenta desenhar essas coisas simétricas, tá? Simétrica, vou desenhar uma coisa. Isso está mais ou menos simétrica. Assimétrica, vamos lá. Eu vou desenhar assimétrica, negativa. Ou eu posso desenhar assimétrica positiva. E também, só para a gente lembrar, dá para desenhar isso de uma forma bem menos bonitinha, sabe? Simétrica, tá aqui. Assimétrica tá assim. Assimétrica, assim. Então, só para deixar entrar essa noção. Por quê? Porque para a estatística a gente precisa saber isso. Porque a maior parte dos testes de estatística não se podem fazer com distribuições assimétricas. Então, isso é essencial na arqueologia. Porque muitas vezes estamos lidando com o comportamento humano e comportamento humano não gera dados perfeitamente distribuídos. Então, nós precisamos explorar a estrutura dos nossos dados e descobrir se tem assimetria. Tem umas maneiras de mexer os dados para tentar fazer testes de estatística depois, mas na maior parte, você não tendo dados simétricas, as testes de estatística não vão aplicar. E para usar os dados assimétricos, vai precisar transformá-los, e nessa transformação se perde as unidades, ou seja, você não vai mais estar falando de coisas em centímetros ou hectares, você vai estar falando de dados transformados cujos números e unidades não vão fazer o mesmo sentido. E que para comparar dois grupos de coisas, você tem que transformar os dois de maneiras iguais.
Então, estamos torcendo para que nossos dados sejam simétricos ou próximos o suficiente a considerar simétrica para estabelecer desvio padrão e depois entrar em outros testes de estatística.